Mas eu quero encerrar esse mês de autoridade falando sobre a capacidade que Jesus tem de escolher pessoas de forma muito estranha. Provavelmente, se nós, com o nosso olhar humano, observássemos as escolhas de Jesus, nós não a faríamos. Dificilmente nós escolheríamos um pescador rude, simples, despreparado como Pedro, basicamente, para liderar seus discípulos. Dificilmente nós pegaríamos dois irmãos com um temperamento tão explosivo quanto Tiago e João e colocaríamos esses dois na nossa equipe. Dificilmente escolheríamos alguém com uma dificuldade tão grande de acreditar naquilo que não se vê, como Tomé. As escolhas de Jesus sempre foram muito confusas ao longo do tempo, para muitos de nós. Entendemos como ele escolhe um menino para matar um gigante, como ele escolhe uma menina para levar a cura para um comandante do exército da Síria, o filho mais novo de Jacó para ser o governador do Egito, uma família de 8 pessoas para construir uma arca, um homem que era agricultor, como Noé. As escolhas de Jesus, as escolhas de Deus, sempre foram muito estranhas. Tão estranha que ele escolheu você. Se você estava achando esquisito ele escolher essa turma, imagine a esquisitice dele escolher um camarada como eu. Certo? Filho de uma menina que engravidou com 14, que teve com 15, de um homem que tinha 35, que já era casado, que era pai de 2 filhos, que foi morar em 5 lares diferentes, e depois que ficou adulto, Deus entregou um ministério de família. Vai entender. Por isso que as pessoas olham para você e dizem, não vai rolar, filho. Você vai para o inferno. Porque tu é ruim. Tu já fez tanta besteira, agora está escondendo atrás da cruz. A cruz não é tão grande para esconder você. As escolhas são bem estranhas. Mas por que ele escolheu? Porque ele tem autoridade para transformar pessoas. Ele tem capacidade de transformar pessoas a nível de, com a mudança dessas pessoas, mudarem toda a sua família, toda a sua casa, mudar um ambiente, porque ele tem autoridade. Então ele não enganou, ou não se enganou, quando escolheu você, por mais esquisito que sua esposa acha, que sua sogra acha, que sua nora acha, que seu patrão, entendeu? Por mais esquisito que seus amigos na faculdade achem, porque eles pensam coisas diferentes de você. Mas eu preciso te mostrar, primeiro, eu acho, vai ser rapidinho. Quando você ver, já acabou, vai ser com anestesia hoje. Isso. Põe aí Marcos 10, 17. Marcos 10, 17 diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é. Olhe para mim agora. Nós estamos olhando um rapaz, aqui descrito como um homem, nos outros evangelhos descrito como um jovem,
Ou seja, um homem de pouca idade, rico, o que define já o sucesso deste moço, deste rapaz, ainda de uma forma talvez um pouco precoce, ou tenha recebido a riqueza de herança de seus familiares, mas eu queria que você olhasse para esse rapaz de uma forma bem intensa agora. Este homem, ou este rapaz, ele é rico, ele é obediente aos mandamentos, ele vai descrever isso, e ao fazer uma avaliação da sua vida, ele se acha bom. Ele se acha bom porque seus resultados são bons. Ele se acha bom porque as coisas para ele vão bem. Então, quando ele olha para si mesmo, a visão que ele vê é de alguém bom. E com essa mentalidade de resultados positivos e da satisfação de ser bem-sucedido, ele vai até Jesus preocupado com a vida eterna. E quando ele aborda Jesus, ele diz: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Preste atenção. Na verdade, ele está chamando Jesus de bom já de forma proposital. Quando Jesus ouve isso, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna, Jesus disse: por que você está me chamando bom? Bom só há um, que é... O que Jesus acabou de dizer para esse garoto? Você não é bom. Bom só tem um, que é Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Por melhor que você se ache, por mais capacidade que você tenha de avaliar a vida dos outros, os erros dos outros, o que os outros fazem, eu vou dizer uma coisa para você: nenhum aqui presente é bom, porque Jesus não mente, e ele diz que só tem um que é bom, e esse um é. Então olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: eu sempre tive a vontade de dizer isso para você. E hoje, respaldado pela Bíblia, eu vou te dizer: você é ruim. Pastor, não fala isso. Você, segundo o texto que estamos usando, ele está dizendo que bom só há um, que é. Então nunca mais diga que tu é bom, porque é mentira. Jesus falou que você é ruim. Falou ou não falou? Falou. Pastor, meu filho está aqui do meu lado, minha sogra está aqui, acabei de falar com ela a maior verdade do mundo, nem precisava estar na Bíblia, que eu já sabia. Que as toxinas dessa véia são extraordinárias. Preste atenção. Eu preciso que você entenda que ele sabe que nós não somos bons, sabe? Então não tente vestir uma capa de bom moço, de boa moça, que não vai rolar. Todo mundo é ruim, bom só há um, que é Deus. Mas, porém, contudo, todavia, mesmo debaixo dessa verdade, ele deseja transformar pessoas, fazer com que pessoas vão mudando gradativamente, fiquem cada vez, menos ruim. É só da confiança que o povo já quer ficar bom. Não quero usar a palavra boa hoje. Você não vai ficar bom, você vai ficar menos ruim. À medida que ele vai entrando, ele vai colocando as mazelas para fora. À medida que ele vai ocupando espaço, as coisas vão mudando. Então é importante, primeiro, por que é importante nós descobrirmos que nós somos ruins? Porque quando nós descobrimos que nós somos ruins, nós perdemos a legalidade de botar defeito nos outros. Então deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o motivo pelo qual você se orgulharia de entrar no inferno?
Não, porque eu vejo fofoqueiro falando do homossexual. Eu vejo o bandido falando do mentiroso. E tudo vai para onde? Para o inferno. Ah, mas eu vim para cá, mas pelo menos nunca matei ninguém. E o diabo diz, ô querido, nossa, que bom. Aqui, gente, um homem de bem chegando aqui. Sim, porque tem gente que começa a olhar o que o outro está fazendo. Querido, qualquer motivo que te leve para o inferno é inferno. Não tem lá, chegar lá, ó, tem um lugar especial aí para mim? Por quê? Porque eu só mentia. Tem, filho, ali no fogo. Mas não tem assim um fogo menor. Não, agora só porque pediu menor, vai para o maior. Não, porque, me desculpa o que eu estou falando, eu sou pastor da igreja, você que está visitando aqui. Não, se escandalizar, não volta. Sério. Mas é sério, gente. Porque está assim de gente sentando no que está fazendo e acusando. Nós temos que parar de prestar atenção no que está acontecendo na vida dos outros e canalizar nossas forças para viver uma vida de santidade aqui na nossa vida. Entendeu? Parar de olhar a vida do outro. Então, segunda, quando alguém chega para mim e fala assim, pastor, eu sou bom. Eu não falo, né? Porque a pessoa está chegando. Mas eu digo, não é bom nada, bom nada, bom nada, bom nada, bom nada. Mentira, 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 mentira. Às vezes alguém me apresenta e diz assim, pastor, esse cara é bom. Nossa, sério? Jesus acabou de mentir. Então eu preciso que você entenda que todo mundo é ruim. Mas sabe o que é mais legal? É que Jesus falou, eu vou mudar essa turma. Eu vou entrar na vida dessa turma, vou envergonhar o diabo, vou envergonhar os linguarudos, vou envergonhar os invejosos, eu vou mudar a vida da turma que quiser mudança, porque Jesus só veio salvar quem está a fim de salvar. Entende? O evangelho é para todos, mas não é para todo mundo. Tem gente que não vai, gente. Tem gente que vai para o inferno. Estou falando para você, tem gente aqui me escutando que vai para o inferno. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Louvado seja Deus. Que isso? Pode fazer o que você quiser. Se não andar com Deus, vai encontrar o chifrudo na descida da escada. E cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Isso é que é mais divertido, né? Manda a gente para o inferno rindo. Pelo menos vai chegar lá alegre. Escute só, porque o assunto é sério. O Evangelho ele propõe mudanças expressivas, significativas, que podem ser paulatinas. Que pode ser decrescente em alguma situação, que nós vamos cair, derrapar, nos perder ao longo da caminhada. Por isso não é uma prova de velocidade, não se decide em segundos. Não. A caminhada de fé é uma prova de resistência. Por isso ela lhe permite alguns desgastes, uma diminuída, muitas vezes, no ritmo, por causa de um cansaço, por causa de um momento íngreme, de uma adversidade, de uma temperatura um pouco maior, de uma desidratação. Quando nós olhamos, nós precisamos entender isso. A proposta é, se torne alguém menos ruim ao longo da caminhada. E é isso que eu quero mostrar a você. Lugares e pessoas que Jesus abordava, contrariando as expectativas dos bons. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então é importante que eu saiba quem eu sou, o que eu penso, como eu lido com as coisas. Porque baseado na minha franqueza, baseado na minha capacidade de autoavaliação, eu posso ter grande êxito na minha caminhada com Deus. Porque aí eu vou me deixar tratar na área que eu sei que eu sou deficiente. Então, eu quero te mostrar 3 textos. Lucas
19, 7. Dá uma olhadinha nesse texto aqui. Jesus está entrando em Jericó. Bota a partir do primeiro, acho que vai ficar mais fácil. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Preste atenção em mim. Jesus acaba de chegar em Jericó. E normalmente ele sempre usava uma base para se estabelecer, fazer um lanche, fazer as suas necessidades, traçar a estratégia para a próxima caminhada. E provavelmente as pessoas esperavam que ele fosse escolher a casa de qualquer um, menos a casa de Zaqueu. O lugar mais improvável que alguém esperava encontrar Jesus é na casa de um homem com uma fama tão ruim quanto a de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, há uma discussão. Discussão de quem? Dos bons. Porque é os bons que sempre discute. São os bons, sabe? É os bons que sempre reclamam dos maus. Porque os maus fizeram isso, porque os maus se comportaram desse jeito, porque os maus chegaram assim, porque os maus... E quem é que reclama dos maus? Os que se acham bons. O que nós estamos olhando é que Jesus vai para a casa de um homem que ele sabe que é mau. E, aliás, na abordagem, Jesus chama Zaqueu pelo seu nome, o que indica que ele não está entrando na casa de alguém que não conhece. Quando ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir para a sua casa comer com você, acabou. Acabou, porque está aí os murmuradores, dizendo como é que ele vai para a casa do Zaqueu. Será que ele não sabe quem é Zaqueu? Será que ele não sabe quem é ela? Será que ele não sabe o que ela já fez? Será que ele não sabe o que ele já aprontou? Será que não sabe os negócios ilícitos, os relacionamentos inadequados? Será que não sabe o comportamento dessa pessoa? Sabe sim, querido. E ele tem autoridade para mudar a vida de quem quer ter a sua vida transformada. Deus sabe quem você é, mas muito mais do que quem você é, Ele sabe quem você pode se tornar nas mãos e na presença dEle. Mas os bons estão lá de fora, dizendo: poxa, devia ir na minha casa. Vai lá na casa do Zaqueu, aquele infeliz do publicano. Ah, ele é infeliz porque é publicano, e você é infeliz porque é fofoqueiro, e eu sou infeliz porque estou falando do infeliz que estava falando do infeliz. Mas eu só estou falando para pregar. Até porque eu nem conheço ele. Porque é assim que a gente faz. Você já viu? Como é que as pessoas falam? Olha lá, olha lá, olha lá. O menino ficou horrorizado. Jesus! Volta logo, se voltar agora... Tu fica. O assunto é mais sério do que pensamos. O que ele está querendo é mudar a nossa história, nos dar uma oportunidade. Ele está dizendo para alguns de nós hoje: vou lá para a sua casa quando o culto acabar. O pastor não pode ir, mas eu posso. Vou lá para a sua casa. Pensa se você chegasse agora, depois do culto em casa, e falou: aí, gente!
Adivinha quem vem comigo? Jesus. Alguém vai falar? Sério? Eu acredito que você nem encontrou com ele, que ele não ia te dar confiança. Sendo você quem é? Pois é, querido. Ele sabe quem nós somos. E vou dar uma notícia para você muito boa. Ele foi com a sua cara. E foi com a minha também. Louvado seja Deus. Foi. Ele faz uns negócios muito esquisitos. Muito. Vou contar um testemunho para vocês aqui. Aconteceu essa semana. Para ser mais preciso, terça-feira. Terça-feira eu fui pregar numa igreja. E aí, conversando com o pastor, a gente começou a falar das experiências, do que a igreja tem vivido, e aquela coisa toda. É um grande amigo meu. E aí surgiu o assunto de ganhar as coisas, de Deus presentear as pessoas. E eu falei assim, rapaz, posso falar uma coisa para você? Não estou reclamando, porque não posso reclamar. Mas, eu vi Deus dar carro para os outros, nunca me deu. Você conhece alguém que ganhou carro de Deus? Ganhou, assim, ganhou. Não é comprou, não, porque tem uns engraçadinhos que para parecer mais íntimo. Eles compram e dizem que ganhou. Olha o carro que Deus me deu. Ah, deu? De graça? Não, eu estou pagando. Então não deu, infeliz. Ele deu a você condição de comprar. Porque tem gente que fala coisa que não existe para manter, parecer ser assim, da prateleira de cima. E rebaixar a gente. Você conhece alguém que fala assim? Deus me deu um carro. Ah, deu? Quem deu? Não, não deu não, assim, eu comprei. Mas estou pagando. Então não deu, entendeu? Dá, você não precisa pagar. Esse dia o cara falou assim, olha para o meu carro, porque Deus me deu. Eu falei, sério? Quem deu? Ele falou, não, eu comprei. Eu falei, então não deu, filho. Não fala assim não, que senão começa até a ficar com inveja. Se não deu, prejudica o andamento do sistema. Entendeu? Então não fala, ó, comprei e Deus está me dando condições de pagar. Ora aqui, você entendeu? Para que eu leio a Bíblia e pago, porque é quase a mesma coisa. Cada página que eu leio é uma que eu pago a prestação. Maneiro, está tudo certinho. Só vamos levar as coisas como deve ser, com sobriedade. E estou falando isso, e aí não reclamei não, longe de mim. Mas terminou o culto, peguei meu carro, peguei a Avenida Brasil e vi uma mensagem de um camarada. Falei assim, eu vou ligar para ele, cara. Liguei. Ele falou, e aí, pastorzão, viu a foto que eu te mandei? Falei, não. Ele falou, então desliga e vê aí. Aí eu abri a foto, um carro assim, 69, mas bonito, um Fusca Zé do Caixão. Rapaz, mas quando eu vi, eu fiquei maravilhado. Falei, Senhor, caramba, que isso? Aí eu mandei uma mensagem. Falei, olha, rapaz, bonito demais, hein? Extraordinário esse veículo. Aí ele me mandou, sabe quanto custa? Eu falei, não, isso não tem preço. Certo? Se a gente fosse avaliar um carro desse, valia 5, 6 mil. Eu falei, mas eu nem posso ver isso. Se eu botar outro carro antigo na minha casa, para ele entrar, eu tenho que sair, minha mulher não vai deixar entrar. Então eu não estou podendo comprar nada, não entra no LX. Não. E respondi para ele. Aí ele me manda um outro zap, pastor, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber quanto esse carro custa, não me interessa. Esse carro é seu, o senhor manda buscar. Aí eu falei, Senhor, a história do carro lá, não era bem isso, assim, não. Não, era bem exatamente. O que eu quero que você entenda? Que Deus trabalha do jeito que Ele quer. Para mim, eu vou mandar buscar aquele veículo, vai ser extraordinário. Minha mulher não vai andar nele, mas eu vou. E eu vou abrir a janela e vou falar, uau, isso aí, isso. Deixa eu falar uma coisa. Não, preste atenção. Escute o que eu vou falar para você. Deus sabe o que você gosta. E quando Ele te dá, às vezes só vai ter valor para você, porque os outros... Eu falei isso com a minha mulher, sabe que minha mulher, ela está aí, não? Eu não ia querer. E eu falei para ela, por isso que não deu para tu, deu para mim. Louvado seja o Eterno.
Escute uma coisa, deixa eu falar para você. Deus foi com a sua cara. Deus sabe do que você gosta. Deus quer andar com você. Deus quer realizar para você o que é importante para você. O que nós precisamos é de uma caminhada e entender que Ele faz umas coisas bem esquisitas. Está lá comendo na casa do Zaqueu. E o pessoal lá, nossa, Jesus comendo com Zaqueu, que absurdo. Nossa, vou para o inferno, mas não aceito ele. E Jesus está bem lá. E aí, Zaqueu, beleza, filho? Vai se lascar se não mudar de vida, irmão. Subiu naquela árvore lá, vim na sua casa para falar uma verdade para tu. Está precisando mudar de vida, rapaz. Deixa essa bagunçada, essa mulher feia que vai levar você para o inferno. Esses relacionamentos ilícitos, essas coisas horrorosas que você está fazendo. Muda de vida. Agora tomar uma cachaçinha, pois é, meu filho. Deixa essa cachaça de lado. Entendeu? Só o trabalho que você já tem que viver no casamento já é o suficiente. Se dopar para quê? Cara, a sua realidade. Eu não sei o que Jesus estava falando com ele. Quando a gente chegar lá no céu, aliás, quando chegar no céu, eu já falei isso aqui. Quando nós chegar no céu, nós vamos ter 3 surpresas. A primeira é, cheguei. Caraca! Cheguei, irmão. Caramba, estou surpreso de ter vindo. Bem que o pastor falou que Jesus escolheu os esquisitos. Segunda surpresa que você vai ter. Você aqui. Tem muita gente que vai ficar surpreso com muita gente que vai estar lá, querido. E terceira surpresa, fulano não veio. Você está rindo, mas é sério. Vou falar uma coisa para você. Se você está nesse culto, eu creio em nome de Jesus que você não pode se perder. Porque senão Deus não traria você aqui hoje para escutar o que você está escutando de uma forma tão engraçada. Note que no período que eu estou pregando para você, eu já botei você no céu e no inferno um montão de vezes. Já botei você no inferno, trouxe para o céu, foi para o inferno de novo, trouxe para o céu. E você está feliz da vida. Já estou até achando que você é perfeitamente adaptável a viver em qualquer um dos 2 lugares. Ele sabe quem você é. Ele não se enganou quando morreu naquela cruz do Calvário para dar a você e a mim vida eterna. Você está entendendo? Você está no lugar certo, na hora certa, você é a pessoa certa. E o diabo está errado, você pertence ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Isso aí. E você que está aí na internet também. Louvado seja Deus. Botei todo mundo no céu, esqueci de você. Oh, gente, teve gente até que desligou. João 4,18. Já estou acabando já. Bota aí, João 4,18. Estou nervoso aí. Tem uma salinha ali, ó, um berçário. Né? Tem bercinho, dá para amamentar, dá para participar do culto, porque dá para ver aqui. Ok? 4,18, amém? Por quê? Lê aí. Presta atenção. Jesus está sentado na beira do poço, quando vem uma dona tirar água. Jesus está sozinho, mandou os discípulos comprar comida. A dona vem de longe, olhou Jesus, viu que era judeu, ela era samaritana, foi quietinho com a cordinha e o cântaro para pegar água no poço. Quando ela vai pegar água, Jesus diz assim, a senhora me dá um pouco d'água, por gentileza? Ela falou, como o senhor ousa falar comigo? Que eu sou uma mulher samaritana e o senhor é judeu? Eu sou uma mulher decente. Jesus olhou e falou, eu conheço a senhora, dona. Decente, esse povo fala besteira. Aquele que beber desta água tornará a ter sede, disse ele. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der vai fazer um manancial dentro dela. Jesus está dizendo, a senhora procura algo há muito tempo e não tem encontrado. E sua busca é tão intensa que a senhora vem migrando de relacionamentos em relacionamentos, achando que é capaz de encontrar num homem aquilo que só eu posso lhe oferecer. Eu posso dar a você o cessar dessa sede que tem em você. Ela disse, onde, pois, o senhor tem desta água? Eu não estou vendo nada na mão do senhor para tirar.
Porque para o ambiente que ela está inserida, a água é, em todos os ambientes, mas para eles lá, a água é vida, 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 vida. Quando ela vê Jesus dizendo que tem algo e não está em suas mãos, ela fica confusa. E Jesus disse, então você vai lá e chama seu marido. E ela disse, mas eu não tenho marido. Ele disse, verdade disseste bem, não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Ela disse, veja que o senhor é profeta. E aí a história muda, de marido muda para adoração. Nossos pais adoraram nesses montes, vocês dizem que é em Jerusalém o local da adoração. Jesus diz, ora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a conversa se desenrola, até que num determinado momento, a mulher abandona o cântaro, a corda, deixa tudo para trás e corre até a cidade. Chama os homens da cidade e diz, olha, eu encontrei lá no poço um homem que falou tudo na minha vida, ele sabe quem eu sou. E eu estou achando que ele é um Messias. Como o Messias vai ter um encontro com uma mulher da estirpe dessa dona? Você sabe por que essa mulher busca água ao meio-dia? No Oriente Médio, onde ela está inserida, a noite é extremamente fria. E buscar a água pela manhã é o melhor momento, porque pega-se a água muito mais fresca, colocada numa embalagem correta, num odre de barro, pode manter aquela temperatura durante o dia inteiro, se for bem armazenada. Buscar a água um pouco mais tarde, por exemplo, num sol a pino do meio-dia, que era o horário que ela foi, indica uma coisa. As mulheres daquela época faziam da busca pela água um encontro social. E nenhum marido e nenhuma mulher gostaria de ser vista ao lado desta mulher agora, pela conduta que ela tinha. Jesus manda seus discípulos ir comprar comida, fica sozinho e espera essa mulher chegar. Ele marcou um encontro com ela, seus discípulos não sabem, ela não sabe, ninguém sabe, mas ele sabe que naquele dia ele vai mudar a história de uma mulher, que vai mudar a história da comunidade onde ela está inserida. Por quê? Porque ele tem autoridade para mudar gente, para mudar gente. Você está entendendo? Esses dias eu estava conversando com um amigo que está aqui, e alguém me perguntou assim, pastor, por que você acha que o filho dele aceitou Jesus? Eu disse, é fácil de dizer, por causa do comportamento do pai e da mãe. O comportamento do pai e da mãe se tornou de uma forma que os filhos estão começando a ver, os filhos estão começando a se converter. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? Uma mulher, quem é essa mulher? Uma adúltera de 5 maridos, não vale nada, uma vadia. Pois é, querido, isso é o que as pessoas veem. Jesus olhou um evangelista e diz, eu vou mudar a história desta mulher. Ela corre até a cidade e diz aos homens, eu achei um homem, e eu tenho quase certeza que ele é o Messias, venham comigo. E eles vão encontrar com Jesus, conversam com Jesus, e pedem para Jesus não ir embora. Jesus fica 3 dias, depois de 3 dias, eles chamam a mulher, e diz para ela, olha, no começo, nós acreditamos pelo que você estava falando, mas agora nós não precisamos mais do seu testemunho, nós já temos o nosso, você nos apresentou o Salvador. Pergunto eu a você, preste atenção, quando Jesus está conversando com a mulher, e ele diz, tem água da vida, ela diz, Senhor, onde pois o Senhor tem desta água? Me dê um pouco, para que eu nunca mais volte nesse poço para buscar. É o que o texto diz. Nunca mais eu quero voltar no poço. Por quê? O que era o poço? O poço era o local que dizia que nenhuma outra mulher queria ir com ela. Quem era o poço? O poço era o acusador. O poço era o ambiente que dizia para ela quem ela era, o que ela tinha feito. Na presença daquele poço, mesmo sozinha, ou quando as mulheres olhavam para ela e já ia tirando o seu cântaro para ir embora, uma mensagem era passada para o estilo de vida que ela levava. Mas depois desse encontro de Jesus com ela no poço de Jacó, pergunto eu a você, qual era o local que você acha que ela mais tinha prazer de frequentar? O poço.
Porque preste atenção aqui, quando Jesus entra na sua vida, o local e o ambiente que não te honrava vai ter que te honrar, porque Ele mudou a história, te deu um nome, você está entendendo? Ele colocou novamente a sua credibilidade, é isso. Essa mulher vai evangelizar uma cidade, mas quem ela é? Não, ela é membro da igreja do Projeto Recomeçar de Samaria. Não, uma dona modernérrima, à frente de seu tempo, entendeu? Um montão de homem, a dona. Fala sério, você escolheria ela para ser evangelista? Provavelmente não, mas ele escolheu. E deu a ela condições de se tornar o que ele já sabia que ela era, antes de encontrar com ela. Porque Deus conhece você melhor do que você mesmo. Nós precisamos entender isso. E para terminarmos, bota aí Marcos 5:2. Esse é pior. Está nos 4 evangelhos, depois você lê nos outros. E saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Preste atenção, nos outros evangelhos, diz que esse homem atacava pessoas. Nos outros evangelhos, diz que ele andava nu. Vamos lá, ele andava nu, atacava as pessoas, era violento, vivia no meio dos sepulcros e se feria o tempo inteiro com pedras. E Jesus vai do outro lado. Marcos 4, põe um Marcos 4:35 para mim, por favor, aqui na tela. Marcos 4:35. Isso, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia. E ele estava deitado na popa do barco, sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentindo um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Versículo 1 do capítulo 5. E chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos, ou do Gezereno, não sei como é que está a sua tradução. Preste atenção. Alguém lá no verso 35 disse que já era tarde. Jesus disse: nós vamos para o outro lado, porque eu vou encontrar com um camarada que está cheio de demônio, eu vou mudar a história dele, ninguém acredita nele, ninguém quer chegar perto dele, e eu vou mudar a história desse cara para sempre. Você quer dar uma olhadinha mais à frente? Põe para mim capítulo 8. Eu acho que é o 8 de Marcos. Marcos 8. Eu precisava de uma Bíblia. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Aqui. Me ajude aí, você que está abrindo. Né? Põe Marcos 8. Ah, tá bom aqui. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem ir embora em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderia alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: quantos pães tendes? Disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que o pusessem diante deles, e puseram-no diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graça, ordenou também que lhe pusesse diante dele. E comeram e saciaram dos pedaços, sobejaram 7 cestos. Vamos lá. E os que comeram eram quase isso. Volta um pouquinho, capítulo 7, finalzinho do capítulo. Eu me acho aqui. Capítulo 7. Esse era o 8, né? 8:1.
Marcos, é muito legal você olhar para isso. Marcos 7, deixa eu pegar aqui lá pelo 31. Verso 31. Já está aí, põe no 31. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos fins de Decápolis. Olha para mim. O texto em que eu li primeiro para vocês, quando Jesus convida seus discípulos a mudar de lado, Marcos 4, 35, sendo já tarde, disse, passemos para outra banda, era o lado leste da Galileia, o território de Decápolis, a terra dos gentios. Foi lá que Jesus foi. Libertou o endemoniado, libertou. Contrariando as expectativas, o cara nu agora estava vestido, o camarada insano agora estava perfeitamente equilibrado, batendo um papo. E ele aborda Jesus e diz, quando o senhor for embora para o outro lado, eu vou entrar nesse barco e vou embora com o senhor, porque o senhor mudou minha vida. E Jesus disse, não, eu não vim aqui para levar você comigo, eu vim aqui para deixar você aqui, para você mudar essa história. 2 anos e meio aproximadamente depois da primeira visita, Jesus volta, verso 31. Onde? Decápolis. O que vai acontecer ali? Capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Você deu uma olhada quantas pessoas estavam lá para comer dos 7 pães e os peixes? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Sem falar mulheres e... Quem é que Jesus deixou do outro lado para pregar para essa turma? E volta 2 anos e meio, tem 4.000 para ouvir. Um cara que ninguém dava nada por ele. Ele tem autoridade para mudar a vida das pessoas, inclusive a nossa. Eu preciso que você saia daqui hoje entendendo isso. Entendendo, primeiro, que você não é bom. Segundo, que ele sabe disso. E terceiro, que resolveu nos dar uma oportunidade. E se nós abraçarmos, nós vamos viver com ele o extraordinário, o sensacional, porque ele tem autoridade para fazer. Posso ouvir um amém? Amém? Então você fica de pé agora. E diga assim, o culto está acabando. E você já está melhorzinho. Isso. Me ajude aqui. Não esqueça de passar lá. Ok? Lá, se você vai dar seu nome, na primeira sala, ali no final. Anderson, ok? E Raquel, depois lá. Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Isso. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que hoje não é a sua noite mudar de vida finalmente? Pastor, mas eu tenho muita coisa para acertar. Pois é, ele sabe de todas elas. Mas ele escolheu você. Se as pessoas vão entender ou não, isso não é problema seu, é dele. Ele vai colocar o nome dele sobre você. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.